Lula quebrou regras ou é um movimento estratégico? Entenda o que pode estar por trás disso. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos no canal Simples Assim. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Simples Assim. E a questão é essa, né? Será que o Lula quis quebrar regras mesmo? Ou será que foi um movimento estratégico dele para sair de cena sem ser derrotado? Eu vou trazer para vocês aqui hoje uma análise, né, através de uma reportagem do Pavinato. Ele trouxe esse assunto e isso me despertou interesse, porque realmente, do jeito que o Lula é, ele não vai aceitar ser derrotado pelo Flávio Bolsonaro. Então ele precisa sair de cena e sair de cena por cima, né? Então, será que isso tudo não foi um plano estratégico? Porque, meu povo, ele não é burro. Ele pode ser o que for, mas burro ele não é. Então, se ele já está vendo que ele está perdendo território para o Flávio Bolsonaro, é bem provável que ele crie uma cena estratégica para sair sem ser derrotado dessas eleições. Vocês concordam comigo? Se vocês concordam comigo, deixem aí nos comentários de vocês se vocês concordam, o que vocês acham disso. Aproveitando também, não esqueça de se inscrever no canal, quem não é inscrito, de deixar o likezinho de vocês, tá? Para o YouTube entender e compartilhar os vídeos do canal Simples Assim Mariana. Vamos à reportagem que eu trouxe para vocês aqui. A gente dá uma olhadinha na tela, acompanha aqui na tela, o que o Pavinato, ele postou, né, no X aqui. Vamos lá, deixa eu ler aqui para vocês. Segundo o Pavinato, Lula cava propositalmente a condenação no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ao aceitar desfilar para a escola de samba que homenageia em pleno ano eleitoral. Então, meus amores, o que dá a entender aqui, segundo o Pavinato, que ele causou tudo isso propositalmente, né? Ele violou todas as regras e normas do TSE, né? Ele quebrou tudo de propósito, né? Segundo o Pavinato aqui, que é para não sair derrotado dessas eleições. Pode ser que sim, pode ser que não, né? É bem provável, eu não duvido. Vamos continuar aqui. Cadê? Segundo o jornalista, Lula sabe que vai perder e usará a inegibilidade como desculpa para não concorrer ao pleito. Será? Será, meu povo? Vocês acham que é isso também? Que o Pavinato está certo? Que isso foi uma estratégia do Lula para sair de cena, para não ter o gostinho de ser derrotado nas urnas pelo Flávio Bolsonaro? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu li essa reportagem aí do jornalista Pavinato, jornalista e comentarista, eu confesso a vocês que eu não tinha pensado nessa hipótese. Mas eu não vou duvidar de que ele tenha feito isso estrategicamente. Eu não vou duvidar. Vindo dele, eu não vou duvidar. Porque, meu povo, olha só, ele sabe que nas pesquisas ele está perdendo para o Flávio Bolsonaro. Quem não dava nada para o Flávio Bolsonaro, né? Até essas pessoas que não davam nada estão assim espantadas, porque ele subiu na pesquisa assim, de uma tal forma que ninguém esperava assim que fosse tão rapidamente. Então o Lula sabe disso. O Lula sabe que o Flávio está disparando nas pesquisas. E ele sabe que a situação dele está mais suja do que pau de galinheiro. Está mais suja do que pau de galinheiro. Gente, eu trouxe no vídeo anterior, né, eu trouxe uma nordestina ela falando que ela está decepcionada com o governo Lula. Então, se o próprio povo, né, que o elegeu, que a maioria são os nordestinos da região Nordeste,
Se eles estão decepcionados, se eles querem dar um basta nisso, imagine o restante. Imagine o restante das regiões brasileiras. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês sem sombra de dúvida. Se não for isso, se não for um ponto estratégico dele para não concorrer a essas eleições e sair por cima, se ele vier como candidato, ele vai perder feio. E ele vai perder logo no primeiro turno. No primeiro turno, porque são muitos escândalos. São muitos escândalos. Então, quando eu vi esse post do Pavinato, eu olhei assim e falei assim, não é que pode ser verdade? Não é que isso faz sentido? E faz muito sentido. Faz muito sentido para mim. E para vocês? Faz sentido também? Vocês concordam com o Pavinato? Concordam comigo? Vocês acham que isso daí tudo foi estratégia do Lula? Vocês acham? Eu acho. Eu acho que sim. E eu vou trazer também, para fechar o vídeo de hoje, uma análise muito bem feita do advogado Jeff Checchini, porque já falei para vocês que eu gosto muito de análise jurídica, dentro do ponto jurídico, que aí a gente pode se basear no que pode, o que não pode fazer, o que deveria ser feito, o que não poderia ter sido feito. Então eu gosto de análise jurídica. Então eu gosto muito das análises do advogado Jeff Checchini, e eu trouxe uma análise muito bem construída por ele. Muito bem construída por ele, que não tem brecha para não deixar o Lula inelegível, não tem brecha, porque tudo que ele fez era para ele se tornar inelegível, né? E o curioso é que ele sabe disso. Esse é o curioso, né? Mas vamos à análise do Jeff Checchini. Do que propaganda eleitoral antecipada. Juridicamente, é a cassação do Lula e sua ineligibilidade. Todo mundo já viu e acompanhou esse caso. A Escola Acadêmicos de Niterói disse ter feito apenas uma homenagem ao Lula. Saiu até na imprensa que especialistas dizem que desfile sobre Lula não é campanha eleitoral antecipada. É que pode ser que esses tais especialistas não tenham visto esse vídeo, que derruba por terra toda a tese de que não houve propaganda eleitoral antecipada. Houve sim. Houve interferência direta do Lula e da Janja nessa tal homenagem. E quem diz isso? O próprio ator contratado para fazer o papel do Lula. Detalhista, não tem vizinho não. Como que surgiu esse convite? Esse convite? Janja me chamou, ele também ficou muito feliz, assim, não tinha como negar. Isso é sim propaganda eleitoral antecipada, mas não só isso. É algo muito pior do que isso. Segundo a legislação eleitoral vigente, a propaganda eleitoral antecipada é bobeirinha. É apenas a incidência de multa. E para um petista, pagar multa não é problema, né? Dinheiro não é problema para o Lula. Diz a lei. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Agora, parágrafo 3º. A violação disto sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário a multa de R$5.000 a R$25.000. Só isso. Sim, bobeirinha pro Lula, né? É por isso, então, que eles não deram a mínima por essa propaganda eleitoral antecipada. Olha só, Lula escarrou literalmente na cara do TSE. O desfile da Acadêmicos de Niterói na culpa dele. Do camarote, que está vendo a imagem, foi até a pista. Ele estava vestido com a roupa da escola de samba, desceu e foi até a escola de samba. Nitidamente, nem aí para essa multinha que é dinheiro de pinga, literalmente, para os petistas. Mas, entretanto, todavia, eles esqueceram do principal. O verdadeiro motivo jurídico, que será a cassação desse indivíduo e sua ineligibilidade por 12 anos. Tudo isso daí foi pago com dinheiro público. Isso mesmo. Governo federal destina 12 milhões a escolas de samba do Rio de Janeiro. Então, se você tá achando bobeirinha, propaganda eleitoral antecipada, bobeirinha. Bobeirinha nada. O nome disso é improbidade administrativa. Não é apenas uma propaganda eleitoral antecipada. Não, não, não. Isso tudo foi custeado com dinheiro público. Isso é ato de improbidade administrativa. Artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa.
constitui ato de improbidade causar lesão ao erário, cofres públicos, qualquer ação ou omissão dolosa que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, mal utilização do nosso dinheiro público. E qual a consequência disso? Tá aqui, ó. Artigo 12, inciso 2. Na hipótese do artigo 10 que eu mostrei para vocês, perda da função pública, cassação e suspensão dos direitos políticos por até 12 anos. Isso que aconteceu não é somente irregularidade eleitoral, não. O nome disso é improbidade administrativa. A consequência disso é cassação. Mais um motivo para impeachment desse indivíduo. Não podemos esquecer que o presidente Bolsonaro ficou inelegível por muito menos. O presidente Bolsonaro não respondeu nenhuma acusação de desvio de dinheiro público, como nitidamente se vê nesse lixo desse desfile. Querem fazer homenagem para esse indivíduo? Façam, mas não com o nosso dinheiro. O nome disso é improbidade administrativa. Isso enseja cassação. E a principal prova disso foi produzida por eles mesmos. O ator disse que foi chamado pela Janja e pelo Lula. Ou seja, Lula usou dinheiro público para bancar essa propaganda eleitoral antecipada e ainda interferiu diretamente no desfile. Nítida improbidade administrativa. Não há qualquer dúvida disso. Aí está o motivo para a cassação desse indivíduo e ineligibilidade por até 12 anos. Veremos agora se o TSE é de fato uma instituição séria e imparcial. O presidente Bolsonaro ficou inelegível porque subiu em um caminhão particular sem dinheiro público e fez um discurso no 7 de setembro. Eu quero ver agora a tal da igualdade. Veremos agora se temos de fato justiça no Brasil. Eu sou Jeff Chiquini, eu sou advogado, e se você também quer a cassação e inelegibilidade do Lula, curta e compartilhe esse vídeo. Um grande e forte abraço a todos. O que eu vou mostrar para vocês agora, ninguém ainda falou, e é muito... Vocês viram aí? Vocês viram o advogado Jeff Chiquini, ele falando que tudo que foi feito nesse desfile, tá? Tudo isso leva ao Lula ser inelegível. Tudo isso leva. Agora vai depender do TSE, né? Vai depender da presidente, que está no momento, que é a Carmen Lúcia, e junto com o André Mendonça, né? Porque eles são os responsáveis dessa área do TSE, né? Então, quero saber agora, e aí? O que vai fazer? Será que a dona Carmen Lúcia, né, que por muito menos ela proibiu várias coisas na época do governo Bolsonaro, né? Dizendo que era censura, dizendo que podia levar a beneficiar ele em relação às eleições, né? Tudo isso ela colocou. Agora eu quero ver em relação ao Lula. É agora que nós vamos ver. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não duvido não que esteja todo mundo no meio desse rolo. Eu não duvido. Sabe por quê? Porque há pouco tempo o Lula teve uma reunião com os ministros. Há pouco tempo ele teve uma reunião com todos os ministros. E se ele não foi, combinou tudo com os ministros em relação a esse carnaval, esse desfile? Porque, gente, eu volto a dizer aqui, o Lula ele pode ser tudo. Corrupto, ladrão, tudo. Menos burro. Menos burro. Então, eu acredito que de repente, ele possa ter usado a escola de samba para sair de cena. E se vocês concordam comigo, tá? Deixe os comentários de vocês aí, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal quem não é inscrito. E deixa aí o likezinho de vocês para o YouTube compartilhar o vídeo do canal Simples Assim Mariana. Muito obrigada por estarem comigo até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo.